Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo de astrologia. Hoje nós vamos falar de um assunto bem denso, bem intenso e bem emocional, que é Quiron, o asteroide do curador ferido, entrando em movimento retrógrado. Então, sempre que um planeta ele fica direto ou ele fica retrógrado, ele muda de direção, a energia dele ele fica mais poderosa, ele fica mais potente aqui na Terra. Lembrando que todos nós temos todos os planetas, todos os asteroides dentro de nós. Então esse movimento faz com que nós possamos acessar algumas coisas que estavam escondidas dentro de nós e agora a gente pode conhecer melhor e, portanto, se conhecer melhor. E essa é uma semana que a gente tem uma possibilidade muito interessante de autoconhecimento, de trabalhar questões bem profundas que tratam de traumas primordiais, que tratam de partes nossas que são vulneráveis e também de algumas feridas que nunca vão ser curadas, mas que a gente vai aprendendo a lidar com elas e vai entendendo o porquê delas e vai fazendo com que elas tenham um propósito no mundo, com que elas sirvam para algo maior do que nós mesmos. Porque, em última instância, Quiron fala sobre a nossa busca pela imortalidade, pela busca de algo que transcende a nossa existência na Terra e que faz tudo valer a pena. E essa é uma semana para entender esses pontos vulneráveis, entender as nossas sombras e entender por que elas estão aqui no mundo, por que a gente passa por essas coisas. Porque normalmente aquilo que nos feriu é também aquilo que se torna a nossa bandeira e se torna aquilo que nós viemos curar no mundo. Então não se esqueça que a nossa vulnerabilidade nos leva à nossa missão, que nos leva à nossa imortalidade. Então é uma semana bastante profunda e se não fosse bastante, nós também temos a intensidade de Sol opondo Plutão. Esse é um aspecto que só acontece uma vez por ano e é um dos picos, né? Onde a gente começa a entender aquilo que nos move, questões muito profundas. E muitas vezes a vida, na sua sabedoria infinita, coloca pessoas e situações que vão extrair aí coisas muito intensas, muito emocionais nossas. Então, se você passar por algum tipo de situação assim extrema, saiba que é para você entender aquilo que realmente estava rolando dentro de você. Então, uma coisa muito comum com Plutão são as lutas de poder. Então, um quer uma coisa, outro quer outra e acaba tendo, sim, atritos. Mas veja só, não é no atrito que a gente conhece o outro muito melhor e também se conhece muito melhor? A gente entende também quais são os limites que a gente pode ir e quais são os limites que a gente não deve atravessar. Então, é uma semana muito interessante para você observar essas dinâmicas, entender também aquilo que está rolando na tua emoção, porque eu acredito sim que as emoções, até a pessoa mais racional e mais fria essa semana vai estar sentindo as coisas de uma maneira muito mais intensa. Isso também porque nós temos logo no comecinho da semana Marte e Vênus se encontrando no signo de Leão. Então, se você tem Vênus em Leão, já é teu aniversário de Vênus, então é um momento que você vai tendo uma atualização daquilo que você deseja, é um momento onde a tua energia amorosa ela se expande, onde teu chakra cardíaco recebe uma dose maior de ativação. Então é um momento bem interessante para quem tem Vênus em Leão. E para quem tem Marte em Leão, é um momento de ativação da força de vontade, do teu desejo. Então você recebe um up aí de energia. E quando os dois planetas estão juntos, nós recebemos aí a oportunidade de ir atrás daquilo que nós desejamos, daquilo que é importante pra gente e se transformar aí num magneto para os nossos desejos e para o foco da nossa energia. Então é um momento bem legal para alimentar aquilo que é importante. E se muita coisa é contrária, né, a partir do contraste aparecer essa semana também, é interessante para pensar como que a gente tem atraído, como que a gente tem co-criado essas situações. E também nós temos o Mercúrio entrando em Câncer. Então o Mercúrio ele ficou mais de 2 meses no signo de Gêmeos, ficou retrógrado, então ele ficou muito tempo na energia geminiana, o que fez nossas ideias,
contatos, conversas, tudo isso ganhar uma proporção muito maior. E agora, com a entrada de Mercúrio em Câncer, é como se essas ideias elas começassem a se transformar em coisas mais palpáveis. Então, elas se transformam em emoções, elas se transformam em ideais, em ações movidas pelas emoções. Então, é um momento bem interessante. E também, assim que o Mercúrio ele entra em Câncer, ele encontra Júpiter, o que faz que seja um momento de recompensa, de prêmios, vamos dizer assim, pelaquilo que a gente fez durante o Mercúrio retrógrado. Então pode ser que muitos de vocês tenham boas notícias, recebam e tenham ótimas oportunidades e coisas que vocês já estavam colocando energia, mas parecia que não andava, não acontecia. Então a partir dessa semana você vai sentir sim que serviu para alguma coisa, que isso começou a ganhar um corpo maior. E finalmente nós temos o Sol fazendo um ótimo aspecto com Netuno, deixando com que, mesmo que esse processo ele seja um pouquinho mais difícil, ele seja muitas vezes doloroso, que a gente entenda que isso está servindo para um propósito, que isso é algo importante para a nossa existência, para a evolução. Então, eu acredito sim que esse aspecto muito bom com o Netuno, ele vai fazer com que a gente consiga navegar por essa energia super turbulenta de uma maneira mais tranquila e mais leve. E uma boa dica, assim, se você quiser aprofundar um pouquinho o que está acontecendo essa semana, é olhar onde que você estava em agosto, setembro de 2015. Porque o Marte ele encontrou a Vênus também em Leão. A Vênus ela estava retrógrada, então teve uma questão ainda maior de entender aquilo que é importante, aquilo que faz o teu coração bater. E agora é como se fosse uma segunda etapa desse momento. Então é bem legal para você fazer essas comparações de como estava a tua vida na época em 2015 e como que está agora em 2021. E uma outra coisa interessante sobre o ciclo de Quiron, porque Quiron ele tem um ciclo de 51 anos. E o Quiron, então, aquela crise da meia-idade que a gente chama, muitas vezes é o retorno de Quiron. Então, se você tem Quiron em Áries, se você está aí nos 50, 51 anos, você está vivenciando esse momento de integração desses traumas primordiais, integração de algumas coisas que podem ter sido ativados lá quando você era muito criança e que agora é o momento de integrar, de curar e de fazer alguma coisa produtiva com isso. E também o Quiron ele vai ficar retrógrado até dezembro, até dia 20 de dezembro de 2021. E é bem no dia que a Vênus fica retrógrado em Capricórnio, para depois fazer um encontro de Marte e Vênus em Capricórnio lá em fevereiro de 2022. Então entender que a gente está no meio de um ciclo maior, de um ciclo muito mais importante que só essa semana, e que as coisas estão todas interligadas. Então é bem importante que você ouça teu coração, que você se permita vir à tona algumas coisas bem profundas para lá em fevereiro você saber onde colocar a tua energia, você entender aquilo que você realmente deseja, tá bom? E logo eu vou ter novidades sobre Quiron. A gente vai estar aprofundando um pouquinho esse assunto, mas logo eu vou contar tudo para vocês. Pessoal, desejo uma semana maravilhosa, uma semana que seja realmente um marco aí na tua vida, um marco na tua cura, um marco no teu autoconhecimento. E lembrem-se sempre que o universo é sábio e amoroso. Um beijo no coração de vocês e até a próxima semana.